a maioria dos partidos não tem compromisso ideológico mesmo. Estão preocupados com outras questões. Eu acho que ainda há um partido com identidade no Brasil, que é o PT. O PT tem uma identidade. Quer queira, quer não, mesmo sendo governo, ele tem uma identidade. O PSDB se debate para criar a sua identidade como oposição ao PT, e o PSOL tenta também construir a sua identidade como um partido de esquerda. Bom, no cafezinho, quando a gente se encontra, a gente fala das coisas mais pontuais ali, da pauta, da matéria que a gente acabou de votar, mas a gente fala de coisas questões maiores também. Por exemplo, outro dia eu tive uma conversa sobre essa primeira pergunta que você me fez, porque um deputado me interpelou do Partido Social Cristão, me interpelou para perguntar sobre a origem da homossexualidade, porque ele achava que era uma coisa que se adquiria, que era uma questão de opção. Aí eu perguntei para ele, você acha mesmo, deputado, que alguém vai optar por ser homossexual num horizonte de injúria e violência? Que é o que acontece. Que é o que acontece. O Brasil mata os seus homossexuais. É o país que mais mata homossexuais no mundo, não é isso? Um dos que mais mata. E olha que aqui não é institucional. Assim, a violência não é institucionalizada. O Estado não pune a homossexualidade como em outros países, em que a homossexualidade é considerada crime pelo Estado. Aqui não. Aqui é no vácuo da legalidade que acontecem as mortes. Como é que você explica isso? Marília, eu explico por a falta de uma política pública, do ponto de vista educacional mesmo, e um engajamento dos meios informais de educação, de instruir as pessoas, de construir nas pessoas um espírito republicano, no sentido de que você pode até discordar de determinados modos de vida, mas você não pode se negar direitos dessas pessoas, entendeu? Além disso, a gente vai mexer num vespeiro aqui, mas eu vou falar. Existe um discurso de ódio mesmo, sendo reproduzido em determinados espaços. Nem todos os pastores evangélicos são homofóbicos, nem todas as igrejas evangélicas têm compromisso com homofobia, muito pelo contrário, tem muitas igrejas cristãs absolutamente abertas à diversidade cultural, aos modos de vida, aos diferentes modos de vida. Mas há pastores que radicalizam no discurso homofóbico. Bom, e a bancada religiosa foi que atrapalhou ou que negociou o projeto anti-kit, não é isso ou não? O projeto Escola Sem Homofobia. E negociou como? Com o Palocci, usando o Palocci como moeda. Que vocês do PSOL, eu sei que vocês votaram a favor da CPI, foi isso? Da CPI. Nós votamos a favor da CPI, do Palocci. Eu tentei, há pouco tempo, na Comissão de Tributação e Finanças, que eu faço parte, eu tentei convocar o ministro, para ele se explicar no Congresso Nacional, mas a base do governo blindou ele. Eu quero primeiro deixar claro assim, eu votei na Dilma no segundo turno. Eu votei no Plínio no primeiro turno, no segundo turno eu votei na Dilma. Eu acredito ainda que a Dilma, sendo mulher, pode fazer um governo de fato que seja intransigente na defesa dos direitos humanos. Eu não gostaria de ver o governo Dilma desestabilizado, mas a história do enriquecimento do Palocci criou ali um espaço para o governo ser desestabilizado e para servir de moeda de troca para forças conservadoras e reacionárias. Então, essas forças se articularam não só para barganhar, dizer, ou vocês suspendem o projeto de Escola Sem Homofobia ou a gente chama o ministro para se explicar. Não só, como essas forças conservadoras apresentaram um material que não era o verdadeiro material do projeto. Me explica isso direito. Eu já li você dizendo, usaram de má fé. Usaram de má fé, deliberadamente, Marília. Deliberadamente. Porque o que eles apresentaram... Eles pegaram um material do Programa de Redução de Danos do Ministério da Educação, redução de danos entre travestis e usuários de drogas injetáveis, um material para essa população, para ser distribuído para essa população, e apresentaram como se fosse o projeto Escola Sem Homofobia. Nesse material que vai ser distribuído entre as travestis que se prostituem... então é um material para ser distribuído para travestis que se prostituem. Isso, do Ministério da Saúde, não tinha nada a ver com o Ministério da Educação. Eles pegaram esse material trazia gravuras que ensinavam sexo seguro, como fazer sexo seguro, como usar camisinha, trazia ilustrações e disseram que esse material ia ser distribuído entre crianças de 5 e 6 anos de idade. Seria o tal do kit. Eles disseram que seria, mas não era. Mas eu vi publicado também. Eles publicaram, botaram em blogs, setores E a imprensa setores da imprensa, setores, não todos. Acreditou e publicou como se fosse. Que isso é que provocou uma histeria coletiva contra o projeto. Bom, vamos seguir nessa linha. Ok, então este não era. Já sabemos para que servia isto. Que não só não serviria para crianças na primeira infância, como não serviria, evidentemente, para alunos... De ensino médio. De ensino médio. De jeito nenhum. O que era que estava se propondo
para ensino médio. Nunca se propôs nada para crianças na primeira infância? Nada. O projeto Escola Sem Homofobia, desde da sua origem, que ele foi antecedido por uma pesquisa, na verdade, antes de confeccionar o material, houve uma pesquisa que diagnosticou o bullying homofóbico nas escolas. Desde esse início aí, o projeto, ficou claro que o projeto seria distribuído para alunos de ensino médio, alunos, professores e monitores, desde que a escola solicitasse. E seriam as escolas que tivessem problemas com homofobia. Não seria distribuído compulsoriamente. E além disso, além da escola ter que solicitar, um técnico do Ministério ou da Secretaria de Educação do Estado iria acompanhar para explicar como usar o material junto aos alunos. Isso foi explicado em novembro do ano passado, numa audiência pública organizada pela então senadora Fátima Cleide, do PT. Ela, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, ela fez essa audiência pública. Eu estava na audiência pública antes de ser deputado, falando como professor universitário. Desde ali ficou claro que o projeto era esse. E esse ano, Marília, numa manobra, numa má-fé, no ardil, as pessoas confundiram um material com o outro e jogou a população contra a política. Mas foi só isso? E esse material para ensino médio, sim, ele é aprovado, ele foi aprovado, ele é conveniente, ele é adequado? Adequado, porque ele tem um parecer da Unesco, ele tem um parecer do Conselho Federal de Psicologia, ele tem um parecer do Conselho de Classificação Indicativa, da UNE, a União Nacional dos Estudantes, ou seja, todas essas entidades, mais os próprios técnicos do Ministério, aprovaram o material. Você foi muito duro com a presidente Dilma Rousseff quando foi adiado. Foi adiado o problema ou foi suspenso? Foi suspenso. O Ministério garantiu que vai voltar com o projeto. Vai fazer uns arranjos técnicos, colocar a linguagem de Libra e vai voltar com o projeto. Pelo menos foi o que eu li, ele dizendo que o projeto não vai ser suspenso para sempre. Vai voltar. E, na verdade, Marília, é diferente você ser um aliado da causa LGBT e você ser um gay. E você ter vivido uma vida inteira num horizonte de injúria, de insulto e de violação de direitos. Quando eu vi que essa migalha que o Estado estava dando à população LGBT foi suspensa graças a uma chantagem, a emoção falou mais forte do que a razão, e eu escrevi uma nota em que eu dizia, já que apresentaram uma conta para a presidenta, nós também podemos apresentar uma conta depois, não votar nela. Claro que eu escrevi isso no calor de alguém que estava decepcionado com uma mulher que cedeu tão facilmente a uma chantagem. E depois as entrevistas que a presidenta deu foram entrevistas que só prejudicavam a própria atitude dela, porque ela dizia, eu não vi o vídeo inteiro, eu vi um pedaço do vídeo e decidi suspender. Ninguém suspende um projeto inteiro por causa de um trecho de vídeo. E a outra coisa, a presidenta tem técnicos importantes e bem preparados que poderiam ter dito para ela que não se trata de opção sexual, mas de orientação sexual. Não se trata de propaganda de uma orientação sexual, mas de uma política pública de combate à violência homofóbica. Então, eu achei que ela também foi precipitada na hora da sua justificativa, na hora de justificar. E eu, no calor da emoção de alguém que é vítima da violência, junto com toda a comunidade da qual eu faço parte, escrevi um texto no calor da emoção. Não retiro nada do que eu disse, não, Marília. Eu acho que eu fui preciso. Deixa eu arredondar aqui esse assunto. Você diria que... Vamos dar isto para quem olhe aquele material e diga assim, isso é propaganda, isto doutrina para uma vida sexual. Eu quero saber de você, homossexual assumido, e que se descobre, ou pelo menos descobre o desejo aos 16 anos de idade, ou seja, um aluno de ensino médio nessa fase? Exatamente. Bom, eu quero saber, você acha que é possível, seja honesto comigo, influenciar jovens nessa faixa com um material como esse? Um material como esse? De jeito nenhum. Não se influencia a sexualidade de alguém? Não se influencia, não se influencia. Não se influencia, Marília. Não fui influenciado por ninguém. Sou filho de pais heterossexuais, meus irmãos são heterossexuais. Não fui influenciado por ninguém. É algo que está na gente, como eu disse para você, é tão difícil saber quando começa, mas em algum momento a gente se dá conta do nosso desejo, do nosso afeto. E essa é uma defesa, dessa maneira você defende, por exemplo, a adoção de crianças por casais homossexuais masculinos, porque mulheres me parece que existe uma tolerância maior quando o casal é gay e feminino. Eu defendo. E digo mais, se na minha época, que eu era do aluno do ensino médio, eu tivesse um material na escola como esse, eu teria sido protegido de uma série de violências da qual eu fui vítima.
Entendeu? Se os meus professores estivessem preparados para lidar com a diversidade de comportamentos, inclusive do comportamento homossexual, eu seria protegido de uma série de violências, das surras, do insulto, entendeu? Um material como esse iria me proteger. Eu digo que eu sou... Muita gente fala assim, você é uma pessoa leve, você é um cara leve, Jean. Eu falo, eu sou leve apesar do que eu vivi. O que eu vivi não me tornou uma pessoa rancorosa. Eu sou uma pessoa leve mesmo. Tenho vários amigos heterossexuais que têm uma excelente relação comigo. Não tenho qualquer preconceito, não frequento lugares heterossexuais, sou bem recebido. Mas eu seria protegido de uma série de constrangimentos e violências se houvesse um material como escola de homofobia. Porque você teria uma existência e com as pessoas, com o outro, porque a gente precisa sempre do outro para se enxergar, claro, com os outros respeitando a sua diversidade. Claro, a escola, a escola precisa ser inclusiva, e do jeito que está a escola não é inclusiva. E é para isso que existe esse material a ser distribuído, que vocês pretendem que seja distribuído. Que seja distribuído, que as escolas solicitem, né? A escola, os professores e monitores que... Não vai ser obrigado. Não vai ser, de hipótese nenhuma. Desde o início estava claro, ou seja, na escola em que houver esse problema com muito mais gravidade, ela vai solicitar. E aí, só para dizer para você, é importante a gente reiterar isso, porque muita gente acha que nós homossexuais nascemos de chocadeira. E nós não nascemos de pai e mãe, nós temos família que nos ama. Pais heterossexuais. Então, meus pais não determinaram minha orientação sexual. Então, dois pais homossexuais, digamos assim, um casal homossexual masculino, não vai determinar a orientação sexual da criança. Não vai. O que vai prejudicar sensivelmente essa criança é ela apodrecer de solidão num orfanato. Ela se sentir diferente. Diferente. E tratada diferentemente. Claro que ela vai ser tratada diferentemente. Não conhecer a experiência do afeto da família. Família, Marília, é aquela constituída pelo afeto, ligada pelo afeto. Se há afeto ali, se há a proteção material que o casal pode dar, o amor, isso é família. Termina aqui o segundo bloco de Frente com Jean Willis. Não é bom mesmo? Nós voltamos daqui a pouco. Até já. De volta de frente com o deputado federal Jean Willis. Aí o Jean me deu para ler uma coisa espantosa aqui. Isso é Twitter, né? É, o Twitter. Eu estou perguntando porque sou ignorante disso. Alguém, aliás, um negro, escreveu assim para ele: é melhor ser ladrão, apoiar político safado, do que apoiar esses homossexuais podres e nojentos. Você recebe isso e aí o que acontece? Marília, eu ignoro, eu procuro ignorar na medida do possível, porque blindar meu ego para continuar a luta, mas diariamente eu recebo ofensas dessa natureza. Mas é mais do que ofensa, eu acho isso uma ameaça. Não, essa mesma pessoa antes me ameaçou, dizendo que ia me dar um tiro de R15, que eu merecia um tiro de R15. É uma tentativa de intimidar. Eu acho que o fato de eu ser um modelo positivo de homossexualidade prejudica muito o trabalho de quem é contra a cidadania LGBT. Eu sou deixa eu fazer um parênteses aqui, hein? Eu só falei que o homem que escreveu isso era negro porque eu acho que, de repente, é uma não percepção da realidade dos fatos no Brasil. Que existe preconceito, ele é discriminado, com certeza, ainda que ele não queira aceitar. Ele não aceita, com certeza, ele deve ser vítima do racismo, mas mesmo sendo vítima do racismo e provavelmente da pobreza, do fato de ser pobre, é discriminado também por isso, ele não consegue ser solidário com a questão homossexual. E isso é muito comum. É muito comum as pessoas colocarem direitos LGBTs abaixo de tudo. Então, esse tipo de insulto eu leio todos os dias. É uma tentativa de intimidar. Agora, a ameaça, essa coisa violenta, eu acho que o insulto é uma violência. Mas uma ameaça de fato, vou te dar um tiro com um R15, ou seja lá o que for essa arma pavorosa, que deve ser qualquer arma pavorosa, me traz de volta o assunto que eu já levantei com você aqui antes, que é a questão da violência no Brasil. E que, apesar como você mesmo explicou, ela dentro da legalidade existe impunemente. Agora, um relatório do Grupo Gay da Bahia, que é um dos mais atuantes, mostrou que 260 homossexuais foram assassinados no ano passado no Brasil. Isso. E que houve um aumento de 31% em relação a 2009. O estado que mais matou gays foi a Bahia, com 29 mortes, justamente o seu estado natal. Justamente o meu estado natal.